A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estudar hoje então a lição de número 4, 25 de abril de 2021, né? Nós estamos então aqui estudando o segundo trimestre da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Da editora Betel, né? Nós estamos estudando então os atributos de Deus. Eu quero mostrar para os irmãos. Quero dizer mais uma vez para os irmãos que o comentarista dessa nossa revista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, né? Na verdade da Igreja Catedral, da Baleia também, e também é um dos pastores auxiliares. Desde já eu quero mandar aqui a paz do Senhor Jesus para o meu pastor presidente, pastor Manuel Alves Mercedes, da nossa Catedral, também para o pastor Edio de Almeida, que é o nosso vice-presidente e também é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu sou evangelista, professor Negberto, né? Estaremos aqui então agora comentando a lição de número 4, né? Eu peço a vocês que compartilhem, a vocês que junto conosco participem também aqui, fazendo indagações, vocês dando aqui feedback de vocês nesse vídeo também. Se inscrevam no nosso canal, o EBTEL AD Madureira, né? EBD Betel AD Madureira, né? Que é o nosso canal onde nós estamos sempre comentando algo acerca da palavra de Deus relacionado à nossa Escola Bíblica Dominical. Então vamos dar início aqui. O textual diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É João 3,16. Eu já quero com os irmãos aqui falar acerca do nosso texto áureo aqui. Vai falar da grandeza desse nosso Deus, né? É interessante que um dos atributos do nosso Deus é o amor, mas de forma nenhuma ele está acima da justiça, acima de todos os atributos de Deus, né? Quem ama o Pai e aborrece ao seu irmão, conforme a palavra, o amor do Pai não está nele. Então, a palavra é bem clara quando diz que Deus é amor, né? Uma vez que Deus é amor, é um dos atributos de Deus. Então nós vamos estar estudando o amor de Deus sobre a humanidade corrompida, a humanidade que pecou, se afastou de Deus, desse Deus misericordioso, que já tinha em mente já um plano grande para que nós estivéssemos falando acerca desse grande amor aqui nesta manhã de domingo. Vamos para a verdade aplicada que diz: porque Deus é amor. Somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. É interessante que o nascimento, o novo nascimento, o nascimento agora diante de Deus, nos faz ter a certeza de que esse amor brota em nós. Quando esse amor de Deus brota em nós, que passamos por um novo nascimento, nós temos compaixão pelo próximo, nós temos compaixão por aqueles que estão perdidos e ainda não conhecem a palavra de Deus. Quando o amor de Deus está em nós, nós podemos amar como o próprio Deus disse, como o próprio apóstolo afirma que Deus é amor. João, o apóstolo do amor, fala acerca desse amor de Deus sobre a humanidade, né? É interessante que já na verdade aplicada diz que somente é possível amar como na Bíblia se formos nascidos de novo. Uma vez que nós não tivermos esse nascimento, essa transformação acerca de Deus, nós com certeza não amaremos de fato como o amor do Pai, como o amor de Deus. O objetivo da lição é mostrar a essência do amor de Deus, como é esse amor de Deus de fato. Outro objetivo é falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus, né? A vinda de Jesus, o plano concreto de Deus vivo para a salvação, provando com isso a essência desse amor de Deus sobre a humanidade. O outro é ressaltar que o amor de Deus é único. Na verdade, esse amor de Deus, que é o amor ágape, o amor de Deus, ele é único, é um amor que nós não conseguimos sentir. Existem vários tipos de amores, como o Eros, por exemplo, e vários outros, mas o amor ágape, esse amor de Deus incondicional sobre a humanidade, que é corrompida, mas que ele tem a benevolência, ele tem a misericórdia de resgatar através dos seus servos, através da sua palavra,
que está constantemente sendo anunciada é inconfundível, não existe outro amor, né? Esse amor, ele é a própria substância, a plenitude do amor de Deus, no fato que nós não conhecemos de fato a fundo como nós deveríamos conhecer, né? Na verdade, esse amor ágape, ele jorra de Deus sobre a humanidade, para que de fato a gente tenha condições de viver no mundo corrompido, mas de certa forma sem se corromper. E uma vez se corrompendo, tendo a hombridade de chegar até os homens de Deus e falar acerca desse pecado, porque são pessoas que nos representam diante de Deus, ainda que o véu tenha se rasgado de alto a baixo. Vamos aqui então para os textos de referência, que se encontra em 1 João, versículos 7, 8, 9, 10 e 16. O versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus nos tem. Deus é caridade e é nele que está essa caridade. Deus está, nele o amor, todavia. Irmãos, vocês de referência, conforme está aqui no livro de João, o apóstolo do amor, vai falar acerca já desse amor, o amor ágape, caridade, de quem o amor realmente é manifestado até nós, e vai falar que esse próprio Filho de Deus, ele foi entregado em propiciação pelos nossos pecados. Os irmãos são sabedores que na época da lei sempre havia ali um cordeiro imaculado, um cordeiro sem mancha, tipificando, simbolizando ou apontando para o próprio Cristo vivo que viria. Então nessa época, essa tipologia através desse cordeiro imaculado, realmente fez com que, por exemplo, o apóstolo João, apóstolo do amor, ao se referir ao amor de Deus, colocasse o próprio Jesus, que foi entregue em propiciação pelos nossos pecados, assim como ocorria a propiciação, simbolizando a morte do cordeiro para a remissão dos pecados das pessoas naquela época. O apóstolo João agora coloca então esse Jesus, através do grande amor de Deus, como entregue em propiciação pelos nossos pecados, É importante a gente entender que o ser humano não consegue mergulhar totalmente na essência desse amor de Deus, devido às suas fraquezas, devido às suas fragilidades. Mas é possível sim andar na luz, é possível sim tentar de todas as formas amar o nosso próximo, falando da grandeza de Deus, levantando o nosso próximo, levando aquela palavra de amor, a palavra de conforto, a palavra que não é nossa, mas a palavra que é de Deus, Então nós vamos aqui, continuando aqui, já para o tópico 1, que a introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre o amor, o qual não é possível chegar ao pleno entendimento, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento. É o amor de Deus sem par, Na verdade, é o hino da nossa harpa, o número 396, que vai falar que não é possível nós entendermos esse amor. Vai dizer grande amor, amor de Deus, que atinge a todos nós, Na verdade, é um amor que atinge a humanidade. Então é muito além do nosso entendimento, muito além daquilo que nós pensamos ou nós sonhamos. Nós não conseguimos ter uma métrica para medirmos a quantidade desse amor, E o escritor, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ao falar sobre esse amor, ele deixa bem claro a grandeza desse amor. Só o fato de dizer que Deus é amor, ele está falando de um dos atributos mais importantes do que os outros que nós já falamos nas nossas lições anteriores, Vamos aqui então para o tópico 1, que diz assim: o amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos outros atributos do Senhor. Não é mais amoroso, bondoso e justo. O amor de Deus
sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Deus amou o mundo de tal maneira, nenhuma palavra caberia para descrever o amor de Deus, conhecido no idioma grego como ágape, né? Na verdade, nós já fizemos aqui algum comentário acerca do que nós acabamos de ler, que não tem como você medir esse amor de Deus sobre a humanidade, sobre o próximo, entendendo que o ser humano, aos dias que vão se passando, muitos vão dando ouvido a doutrinas de demônios e acreditando em pessoas que não têm sequer um conhecimento pautado na palavra de Deus, e fundam as seitas e as heresias, tentando com isso arrebatar multidões, tirando da própria palavra a sua essência, dando a sua própria interpretação, fazendo com que de fato a parte da hermenêutica, né, que essa arte de interpretar à luz do Espírito Santo, ela seja tirada. Então, de fato, essa essência, né, desse amor, da natureza de Deus, ela acaba sendo esquecida, né? Não tem como você pesar, não tem como você falar que esse atributo de fato é maior do que os outros atributos de Deus. De forma nenhuma. O amor de Deus, assim como todos os outros atributos, eles são de forma igualitária, né? O amor de Deus é conhecido no idioma grego como amor ágape, né? É esse amor pelo ser humano. Vamos para o tópico 1.1, que diz: Deus é o próprio amor. Ele é a própria substância, a plenitude, a totalidade do amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Aqui não fala que o amor está em Deus, e sim que Ele é o amor. Deus é amor. Assim não é possível estabelecer uma separação entre Deus e o amor, porque a sua própria essência é Ele. Quando o amor está numa pessoa, ela poderá perdê-lo, mas quem é o próprio amor jamais o perde. O amor de Deus é o bálsamo que alivia qualquer sofrimento. O apóstolo do amor, João, nos admoesta a demonstrar amor, né? O próprio apóstolo do amor nos admoesta a nós demonstrarmos esse amor. A razão do amor é a própria natureza de Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ninguém consegue esgotar numa explicação sobre o amor de Deus. Por que ninguém consegue? Porque Ele é o próprio amor. Uma vez que Ele é o próprio amor, ainda que nós venhamos perder o amor pelo próximo, ainda que nós venhamos nos decepcionarmos com as pessoas, e esse amor que nós dizemos sentir pelo próximo, pelo cônjuge e até mesmo pelo familiar, ele venha muitas vezes deixar de ser de lado. A palavra diz que a mãe pode esquecer o filho que amamenta, mas o Senhor jamais nos esqueceria. O Senhor jamais esqueceria de ti. Então, imagine vocês a prova, né, do quão grande é esse amor. Imagine o amor que existe, que tem por uma mãe que amamenta a sua criancinha desde pequena, desde ali já do período da fecundação, onde ela começa a ter o primeiro contato. Imagine o amor que vai criando, aquele vínculo que vai criando ali entre aquela nova vida que está sendo gerada. E aí imagine o momento que essa começa então a se alimentar, né, na própria mãe. Aí a palavra vem e diz, pode uma mãe esquecer o filho que ela amamenta, mas o Senhor, Ele jamais nos esqueceria, Ele jamais esqueceria os seus. Então imagine que não tem como nós medirmos esse amor. É como de fato diz lá o hino 396, grande amor, né? Amor de Deus, né? Que abrange a todos e atinge a nós, chegou até nós de fato, para que nós entendêssemos o quão importante é esse amor, para que nós pudéssemos dar valor a esse Deus, né? O amor veio para muitos, mas as pessoas rejeitaram. As pessoas esperavam um Cristo nascido ali da descendência de fato real, que estabeleceria o seu reino na terra, mas o amor de Deus era muito maior. Ele estava falando acerca de um reino eterno, um reino perene, um reino que estabeleceria para toda a eternidade, de eternidade em eternidade. E muitos, por entender, por olharem pela aparência física, olhar para aquele simples carpinteiro que trabalhava com sua família ali, o desprezou, fez com que
esse mesmo pudesse sofrer os maus tratos do Império Romano naquela época, até mesmo dos próximos a eles, né? Das pessoas que estavam ali constantemente falando acerca da palavra, se fingindo serem ali os grandes, os saduceus, os fariseus. Em uma outra versão nós vemos também na própria história os essênios também, né, que viviam mais separados, mas de fato fez com que essas pessoas não observassem e vissem quão grande era o amor desse Deus. Nós vamos aqui para o tópico 1.2, que diz que Deus é a fonte inesgotável de amor. Nessa fonte jorra amor ágape que transcende tudo. Amor sem interesse, sem explicação. O amor ágape é o mistério de Deus que ninguém nunca conseguiu, nem conseguirá explicar, nem essa fonte perene, inesgotável, né? Essa fonte jorra o amor verdadeiro, o amor, né, sem mistura, sem contaminação, né, amor genuíno, puro, né? Na verdade, ninguém nunca conseguiu explicar e não vai conseguir explicar esse amor que faz com que um Deus, um ser poderoso, um Deus que transcende tudo aquilo que nós entendemos da base humana, um Deus que tem um amor tão grande a ponto de entregar um próprio filho, o único filho, o unigênito filho de Deus, para fazer parte de um grande procedimento, que é um procedimento salvífico, né, um plano de redenção para a humanidade. Deus em si tinha todo o conhecimento acerca da vida do ser humano, como ocorreria, como se estabeleceria o princípio e o fim dos tempos, a ponto de já ter ali uma meta específica para que nós alcançássemos a salvação, para que nós realmente entendêssemos que sem Deus nós não somos ninguém, né? A palavra é tão clara quando diz lá em João 1,12, né? A todos quanto creram, né? A saberes que creram em seu nome, a todos quanto receberam, né? Deus de poder eles serem chamados filhos de Deus. Uma vez sendo chamado filhos de Deus, nós temos esse amor ágape em nós. E você que às vezes se sente que ainda não tem esse amor ágape, falta entendimento, falta conhecimento da palavra, vamos orar, vamos jejuar, pedir ao Senhor Deus que crie em nós o coração reto, o coração justo, assim como fez Davi quando errou, né, diante de Deus, né, e pediu perdão, pedindo que realmente fosse criado um novo coração, né, fosse criado um novo entendimento. Essa tipologia, quando ele fala acerca disso, ele fala acerca de uma nova vida. Cria em mim, ó Deus, uma pessoa, um amor diferente daquele que eu tinha, para que eu não viesse mais a cometer o que tinha cometido, né? Na verdade, quando falamos de coração, nós estamos falando de uma simbologia de amor, porque na verdade tudo está ligado ao cérebro, né? Tudo está ligado aos bilhões de neurônios que nós temos, nessas ramificações em sinapse, né? Nessa acomodação, nessa assimilação do conhecimento que nós temos. Então realmente, de fato, o coração é simplesmente uma simbologia desse amor, mas de fato nós estamos falando acerca desse conhecimento que vai além e é possível graças ao amor de Deus, né? Nós temos então aqui o tópico 1.3, diz: o modo de Deus demonstrar o seu amor como amigo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida, né, pelos seus amigos. Quem daria a vida do seu filho pelos amigos? Então, como amigo do ser humano, Abraão foi amigo de Deus e isso foi lhe imputado. Abraão creu, isso lhe foi imputado. Que amor é esse que faz com que a pessoa entregue o próprio filho para que realmente esse filho sofra na cruz do Calvário, seja colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, para que de fato essa pessoa passe pelo que passou, pelo amigo, pelo próximo, né? Então, o amor de Deus, ninguém consegue, né, ter um amor como esse, né? Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, né? Isso é que é amor, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Nós não merecíamos,
A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Uma vez estando destituídos, afastados, imagine agora como grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, né? Por isso que o mundo não nos conhece. Quem que é o mundo? As pessoas que não fazem a vontade de Deus. Elas não entendem que amor é esse, que uma pessoa pode dispensar em relação a outra, né? Então elas não entendem, não conhecem, né? Mas aqui diz assim: por isso o mundo não conhece, porque não conhece a ele. Mas o amor da mãe, pode uma mãe esquecer do seu filho, como eu disse, que cria, né? Acabei de falar, né, para os irmãos, né? Mas o seu jamais esqueceria, né? Isaías 49:15. Mais que o amor do pai, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra, né? Ou pedindo-lhe um peixe dará uma serpente? Nós ouvimos do próprio Jesus. Foi Jesus quem disse: que amor é esse? Que o filho pede, né, o pão e você dá uma pedra? Ou pede um peixe e você traz uma serpente? De forma nenhuma. Quando o seu filho te pede um pão, eu tenho consciência que dentro das suas possibilidades financeiras você vai dar o melhor, né? Você vai dar o melhor, não só o pão, mas o melhor. E se ele te pede um peixe, na simbologia de Jesus naquela época, nós estamos falando naquela época, por isso que eu disse aos irmãos que nós vamos nos valer bastante da cronologia, que é a ciência auxiliar, da própria teologia, para nós podermos entender de fato que amor é esse, o amor de Deus sobre a humanidade. Então, imagine, nós pecadores, Deus entrega seu único filho para a realização do plano salvífico da humanidade, senão nós estaremos todos perdidos sem esse amor de Deus. O tópico 1.3 diz que Deus, ele, aqui vai dizer assim, mais do que o amor de pai, né? Qual dentre vós, né? Qual dentre vós? Quem somos nós que vamos, né, ser diferenciados em relação ao que Deus faz? Porque na verdade ninguém consegue imitar a Deus em relação a esse amor. Não tem como você realmente imitar a Deus. Você seria capaz de entregar o seu filho, o filho que você, mãe, amamentou desde criança, o filho que você, pai, esperou, o filho da promessa? Será que você teria coragem? Será que você teria coragem, como Abraão, um dia partindo da cidade de Berseba com o seu filho, o filho da promessa, levando ali, sendo provado por Deus, sem saber, acreditando que Deus poderia fazer, né, tudo de novo, mesmo depois de tudo pronto? Será que você teria essa fé, essa coragem toda? Porque uma coisa é nós falarmos acerca disso, outra coisa é você pegar aquele ser inocente que está na sua casa ali, que você criou com tanto carinho, e entregar. É isso que nós temos que entender. É dessa forma que nós vamos entender como é o amor ágape, o amor de Deus sobre a humanidade. Se nós colocarmos no lugar de Abraão, a ponto que Isaac pergunta: pai, mas tem tudo aí, mas onde é que está o cordeiro? Aí ele diz: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Imagine, totalmente diferente de Jesus, que sabia que passaria pela morte de cruz, que era humilhante naquela época. Totalmente diferente. Imagine que Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, parte da Trindade de Deus, ele diz: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Imagine quão sufocante, quão triste era aquele momento em que a palavra vai dizer que houve trevas sobre a face da terra, quando o próprio Jesus expirou. E nós estamos falando do Filho de Deus, que esteve na forma humana na terra, mas sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões que nós, mas venceu, né? Imagine nós tendo que colocar o nosso filho, entregando como muitos o único filho para a salvação. Por isso que não se pode medir, por isso que você não tem condições de medir quão grande é o amor do Pai. E diz a palavra de Deus que quem não ama ao seu próximo, o amor do Pai não está nele. Então é válido nós fazermos reflexões e olhar: será que se não estou amando o meu próximo, o amor de Deus está em mim? Será que eu não estou perdendo apenas o meu tempo na casa de Deus, indo à casa de Deus simplesmente por uma convenção social, onde vejo os meus amigos constantemente ali, as pessoas do meu convívio, e quero com isso me enganar a mim mesmo? Será que é momento de fazermos reflexões, de adentrarmos de fato aos átrios, ao átrio do Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos condições de adentrar e falar direto com o Pai acerca desse amor.
Portanto, se você não sente esse amor pelo próximo, se você não sente que você possa cultivar, possa procurar o seu líder espiritual, talvez você ainda seja novo na fé, seja neófito, não tenha todo o conhecimento, até mesmo quem tem o conhecimento, mas talvez tenha dificuldade. Nós somos seres humanos, meros mortais que somos, estamos sujeitos às mesmas paixões da terra, mas nós temos um Deus que hoje ele tem o seu Filho Jesus à sua destra, que intercede, que é o nosso advogado. 1 Timóteo 2,5 diz que é um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Esse é o mediador, é esse, que nós devemos lançar sobre ele as nossas paixões, lançar sobre ele as nossas dificuldades, para que de fato interceda diante de Deus por nós. O tópico 2 diz assim: o amor de Deus revelou no seu Filho. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Portanto, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior do amor de Deus para todos, porque essa é a maior prova do imenso, do imenso e sem medida do amor de Deus, que é incomparável, é insubstituível e ilimitado, Na verdade, essa prova é uma prova que não tem como ser contestada, mas talvez você queira se colocar na posição de Deus. Eu quero dizer a você que as limitações do ser humano, elas nos impossibilitam a todo instante de nós termos noção do quão grande é o nosso Deus. E às vezes os corinhos são cantados, a palavra diz: quão grande és tu, Senhor. A palavra diz que Deus é grande, a palavra de Deus diz que o mundo está nas suas mãos, como um globo nas suas mãos. Então é muito difícil nós nos colocarmos de fato ao ponto de entendermos, e de tão pouco nós podemos limitar esse poder, um poder de um Deus que fez com que o Filho descesse, viesse nascido ali numa manjedoura, no momento de grande dificuldade, de recenseamento, onde todas as estalarias estavam ocupadas, e eu entendo que já era um mover e um agir de Deus, para que as pessoas entendessem realmente quão grande era esse amor, essa humildade desse ser que veio, mesmo sendo um ser celestial, um ser eterno, veio ao mundo na manjedoura ali, de fato, onde os magos vieram do Oriente, trouxeram ouro, incenso e mirra, porque já sabiam realmente da promessa, e ao mesmo tempo despertou ali em Herodes ali uma grande raiva, a ponto de matar inúmeras crianças, e querer ao mesmo tempo que os magos o levassem no local para que ele pudesse adorar, e todos ali sendo já divinamente avisados pelo Espírito Santo, fez com que de fato voltassem por outro caminho. Isso é o mover de Deus, isso é o mover do amor de Deus sobre o ser humano, porque Deus fez em certas ocasiões que, mesmo sendo o Filho de Deus, fugisse para o Egito, foge para o Egito, depois volta do Egito, porque quem reinava, agora já tinha morrido, agora quem estava reinando era Arquelau. Então, na verdade, nós vamos dizer, Deus precisava? Não. Deus, se quisesse, poderia mandar uma legião de anjos, como o próprio Jesus disse. Deus poderia, mas Deus queria agir sobre a ótica do ser humano, para que nós entendêssemos esse amor. Então, era importante que isso acontecesse, para que a gente entendesse. O tópico 2.1 diz assim: Deus doou o seu Filho unigênito. O versículo é o texto áureo do Bíblia, define Deus como expressou o seu amor sobre nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do sentimento, como define muitos dicionários da língua portuguesa, o amor está acima do sentimento de atitude. Se Deus tivesse apenas tido sentimento de amor e não tivesse tido a atitude de doar o seu Filho, não teríamos nenhum valor. Não adianta falar de amar se não fazer nada para demonstrar esse amor. Para nada serve o amor se não tiver atitude que confirme o falar de quem ama só de boca. Qualquer um pode fazer. Então, na verdade, o próprio Deus, ele coloca não só o fato de amar, mas ele coloca também através da atitude. Qual que é essa atitude? A atitude realmente amorosa, a atitude de realmente fazer com que de fato as pessoas entendam
que não é só de boca, não é só de palavra, mas é uma atitude material, é uma atitude que faz com que as pessoas no dia a dia entendam que esse Filho veio ao mundo através desse amor para nos dar a vida e dar a vida com abundância. A palavra de Deus diz que o ladrão, ele só vem para matar, para roubar e destruir, né? Mas ele veio, né? A palavra em si, através desse amor, ela foi enviada para que nós tivéssemos a vida e nós tivéssemos essa vida com abundância, né? O Evangelho de Jesus está todo baseado no fundamento desse amor. O amor é o maior princípio, né? A maior base de sustentação dessa salvação, que está explicitada em João 3,16, e faz com que de fato a gente entenda esse amor sobre toda a humanidade. O tópico 2.3 diz: Deus nos amou incondicionalmente. Na verdade, Deus nos amou antes mesmo que nós os amássemos, né? Então, o amor incondicional é um amor sem restrições e sem condições, ou seja, nós não temos restrições, nós não temos por que pedirmos algo em troca, porque a nós não nos restava uma perdição eterna se não fosse esse amor de Deus, né? Então ele nos amou, né, do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Portanto, ele nos pega lá na sujeira total do pecado e traz para a sua luz, dá-nos ali então clareza e entendimento. E o apóstolo, ao escrever sobre isso, ele vai falar que quem volta novamente é como se a porca tivesse voltado novamente ao lamaçal. Uma vez que você entende, você tem o conhecimento e você volta, né? E a própria palavra de Deus vai dizer então que só tinha um espírito maligno que atormentava, mas uma vez que essa pessoa volta, 7 novos espíritos malignos começam a atormentar essa pessoa. É por isso que a gente vai ver constantemente pessoas que estão afastadas do princípio de depressão, de um princípio muitas vezes querendo tirar a sua própria vida, ainda entendendo que se tirar a sua vida vai partir para a eternidade sem Deus, que vai morar nas profundezas do Seol, do Hades ou do inferno, como é a tradução da palavra. Então as pessoas, isso acontece porque as pessoas esquecem desse amor, esquecem que é simples pedir um perdão a Deus e Ele está ali como Deus amoroso, misericordioso, para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça, né? Vamos aqui então para o tópico 3, que diz: o amor de Deus é singular. O amor de Deus é singular, isto é único, né? De uma espécie, né? Distinto, ímpar, ou seja, é singular, ele é único, né? Ele é ímpar, é algo assim que não se pode imaginar, não se pode explicar esse amor, né? Há um hino, né, do cantor Luiz de Carvalho que declara esse amor de forma brilhante e poética: se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel, e as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito no seu fulgor, ou maravilha deslumbrante esse eterno amor. Então, imagine que se nós tivéssemos o mar inteiro, né, nós tivéssemos toda a quantidade de canetas, de hastes aí, de pena, como naquela época, para nós falarmos acerca desse amor, nós não teríamos condições. Mas quando eu estabeleço como ser humano e me coloco na condição de Deus, só porque a palavra estabelece que fomos criados à sua imagem e semelhança, eu limito esse poder. E se eu limitar esse poder, eu vou deixar de acreditar nessa grandeza. Então daí a importância de não deixar de acreditar na grandeza de Deus, pois sem o amor você não é ninguém, eu não sou ninguém, nós não estaremos aqui. É momento de pandemia, muitos estão morrendo, estão partindo para a eternidade, mas o mais importante é aquilo que vai acontecer depois da morte. É um encontro eterno com Deus. Que nós estejamos preparados para esse momento, porque nós estejamos preparados, porque se Ele nos chamar, glórias a Deus, estaremos prontos para entrar na glória com Deus. O tópico 3.1 diz assim: o amor é real, transformador, né? E esse Deus, né, o amor é transformador, né? Ele está disponível. O amor é uma semente que se planta no solo do nosso coração. Toda semente precisa ser cuidada, né? Então, assim como esse amor é uma semente, precisa ser cuidado esse amor. E como é que eu cuido desse amor? Eu cuido
colocando em prática o que eu aprendo acerca da palavra de Deus. Eu coloco em prática e eu cuido dessa semente. E essa semente começa então a germinar. E ela germina de uma certa forma com as pessoas que estavam ali no caminho de Emaús. Eles não entendiam que era o mestre que estavam andando com eles, né? Chega a determinado momento que o mestre chega, né? Eles indagam, né, que já era tarde, que chegasse até a sua casa. E quando o mestre parte o pão, no partir do pão eles conheceram. Então eles falaram: não ardia nos nossos corações. Vocês entendem? Não ardia nos nossos corações. Então essa semente já tinha sido plantada. Ali eram discípulos, eram pessoas que acreditavam, ainda que não fosse diretamente os apóstolos, os escolhidos, mas eram discípulos, talvez muitos até mais destacados, eminentes, destacados do que muitos apóstolos na palavra de Deus, mas tinha em si o amor ardia. A chama do amor de Deus deve agir na minha vida, deve agir na sua vida, para que de fato a gente consiga anunciar a palavra de Deus. É um pequeno canal, EBD Betel AD Madureira aqui, mas nós podemos fazer grande, nós podemos anunciar a palavra, sabe por quê? Porque importa que nós diminuamos e ele cresça, importa que o próprio Deus cresça. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais pessoas ouvirão a palavra de Deus, mais pessoas terão conhecimento acerca desse amor ágape aqui, né? Nós vamos então continuando aqui agora também, já no tópico 3.2, né? Fala a sua justiça para provar o seu amor. O amor de Deus não está associado à sua justiça, não são atributos complementares. Deus é amor, né? Também é fogo consumidor, né? Então, na verdade, esse amor que Deus tem sobre nós hoje é um amor de misericórdia, de dar a vida, como entregando do seu próprio filho. Mas deixa claro, é um amor que tem uma durabilidade, né? Vai chegar um tempo em que esse amor vai ser também um Deus de juízo, um Deus que é fogo consumidor. Nós estamos vivendo um período que a gente chama de dispensação da graça, e na dispensação da graça nós vamos ter condições de perdoarmos, sermos perdoados, prepararmos para viver com Cristo. Mas no momento em que ele for um Deus consumidor, fogo consumidor, ele trará a juízo toda a terra, ele trará a juízo. Muitos estão dizendo aí que é a Covid-19, que a pandemia é as mãos de Deus sobre o mundo. Eu quero dizer a você que não, ainda não é. Isso são acontecimentos que a ciência preveu, que a palavra preveu acerca de princípio de dores. Mas o momento de ser fogo consumidor, o momento em que o juízo final ainda chegará e ainda está um pouco distante de acontecer. Isso só vai acontecer quando você, igreja do Deus vivo, não estiver mais aqui na terra. Vamos para o último tópico aqui, que é o 3.3, que fala: o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não acaba, não falha. O amor de Deus é imutável, ele não muda, né? Sem amor, né, nós não conseguiríamos jamais agradar ninguém, né? A palavra de Deus diz que se eu tivesse toda a riqueza do mundo, mas se eu não tivesse amor, eu não seria ninguém, né? Se eu tivesse poder de transformar, né, até mesmo as pedras em diamantes, se eu não tivesse amor, eu não seria ninguém. Então, quando fala acerca do amor, né, nós sem o conhecimento, sem esse amor ágape de Deus na nossa vida, nós não somos ninguém. Nós possamos pegar esse amor de Deus, colocando na nossa vida, dando graça a Deus, para a gente poder aperfeiçoar na busca constante, né? Nós temos um salmo que fala acerca de muitos acontecimentos, né? E ele fala acerca do momento em que Deus agiu muitas vezes, e ele termina assim: porque a sua benignidade dura para sempre, ou seja, porque a sua bondade dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Não entenda que Deus, no momento em que trouxer à tona, a juízo, toda a terra, esse amor está se finando. Não, muito pelo contrário, esse amor, ele está ali no exato momento fazendo distinção entre o que serviu e o que não serviu, entre o que teve a oportunidade e não fez a vontade de Deus, mas estará ali neste exato momento mostrando que amor foi esse, quão grande, a ponto de levar milhares de pessoas para estar morando na Nova Jerusalém, onde ruas de ouro, muro de cristais. Não é a riqueza em si, não são os muros de ouros, não são ruas de ouros ou cristais, como estabelece a palavra, mas é o fato de vida eterna com Deus. Nós possamos realmente refletir acerca da vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Nós temos então
sobre o amor, uma fonte inesgotável. Eu quero mostrar para vocês aqui um livro do pastor Valdir Alves de Oliveira, que fala acerca dos atributos de Deus. Se você puder adquirir esse livro, adquira esse livro. Os livros que a editora Betel tem lançado, eu já adquiro há muitos anos na editora Betel. Eu já sou há muitos anos professor de escola bíblica, desde a minha adolescência na igreja, na casa de Deus, e eu vejo que de um certo tempo para cá, me lembro até hoje, até quero parabenizar aqui o nosso bispo Primaz Manuel Ferreira pela questão da intensificação do apostolado para os novos convertidos, né? E dizer a você que esse é um auxílio que nos ajuda bastante concernente ao que nós trazemos acerca da palavra. Não só a revista Betel, que é uma das melhores que eu conheço, né? Mas também os livros, né, auxiliares, que nos traz bastante conhecimento esse que é inesgotável, para que de fato nós falássemos aqui em poucos minutos. Então eu peço a vocês que em casa deem uma olhada, façam seus comentários aqui, eu vou responder a todos vocês aqui, né? Então que nós tenhamos aí uma excelente semana, cheia da graça do nosso Deus, lembrando todavia que Deus é amor e importa que nós amemos o nosso próximo também. Amém?